Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e nosso Pai seja derramada sobre cada um de nós pelas abençoadas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje, quarta-feira, vamos aqui dar seguimento à nossa lição bíblica diária. E antes disso aqui, vamos recapitular rapidamente o que a gente viu ontem, na terça-feira, quando nós lemos nas perguntas 5 e 6, o Senhor dizendo que havia gente que pegava uma porção de ouro, uma porção de prata e fazia um ídolo, né? Pagava, na verdade, a um ourives para fazer um ídolo, e em seguida essas pessoas, né, diante desse Deus, se ajoelhava diante dele, esse Deus com D minúsculo, né, e adorava. Esse Deus que eles carregavam nas costas, né, e colocavam no lugar, ou seja, um Deus que precisava ser transportado, um Deus, né, que carecia, não tinha pé para andar, não tinha boca para falar, não tinha olho, pés e mãos não se mexiam, e que ao pedir socorro a eles, eles não socorriam, né, não atendiam ninguém e não poderia livrar ninguém das suas dificuldades. E na pergunta 6, vimos que o Senhor, chamando o seu povo, né, o povo judeu que estava cativo em Babilônia, chamando eles de pecadores, né? O Senhor chamou pecadores, olha, lembre bem disso, né? O Senhor usa aqui expressões chamando o homem à razão, para que o homem use a inteligência, né? Usem o cérebro, a inteligência, a massa cinzenta, né? Para pensar, para ter juízo, para lembrar, né? Para processar as coisas, né? E o Senhor apela para que eles pensem no passado, lembrem do passado e reconheçam, né, que só Yahvé era Deus, aquele que os pais, né, os antepassados, já haviam passado para todos eles realmente que Deus era o único, que havia livrado o povo várias vezes, né, que havia abençoado o povo de uma forma muito superior. E esse povo, né, sabia que Deus sempre anunciava o futuro antes que as coisas acontecessem, né? E que tudo o que ele havia falado havia se cumprido. E essa era a mensagem que Isaías encaminhou ao povo. Portanto, hoje, na sétima pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento: quem é a ave de rapina que virá do Oriente e qual o propósito, né? Qual a razão de o Senhor dizer que seu povo tem coração obstinado? Isaías 46, versículo 11 e 12 diz assim: Eu chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Amados, aqui o texto começa falando de uma ave de rapina. Ave de rapina, nas Escrituras Sagradas, é um símbolo que é muito usado para falar de mortandade. É o animal que vai comer os corpos dos homens mortos. Inclusive, no Apocalipse, tem lá chamado de a ceia das aves, né? Quando os ímpios todos morrerão por ocasião do retorno de Cristo em glória à terra. Então, a ave de rapina aqui é uma denotação de que o Senhor iria trazer grande destruição sobre Babilônia, o império que estava escravizando, oprimindo o povo judeu lá. Então, essa ave de rapina aqui está representada por Ciro, a que ele chama aqui de o homem do meu conselho. Essa ave de rapina simboliza, claro, que Ciro e todo o seu exército
que iria atacar os babilônios, queriam matá-los, né? Ia haver grande mortandade ali. O exército de Sírio iria vencer o exército babilônico para que então o povo hebreu ali pudesse ser liberto. Os judeus que estavam ali cativos pudessem ser libertos, né? Então, esse é um título aqui, ave de rapina, aplicado aqui a Ciro, como aquele que traria o juízo de Deus, e o resultado disso seria muita carne morta, né? Seria o banquete aí para as aves de rapina, né? A mortandade dos homens. Essa é uma referência aqui. E que no sentido espiritual, tipológico profundo, também se aplica a Cristo, que quando no seu retorno, né? Ele também, não é à toa que, como eu já falei aqui, está no Apocalipse, a ceia das árvores, das aves, onde as aves de rapina se fartarão, se banquetearão por tantos corpos de ímpios mortos, né? E o Senhor diz bem claro aqui, ó, eu disse, eu também o cumprirei. Se eu disse, eu vou cumprir. Tomei propósito, se eu tenho isso como propósito, então eu vou executar. É o que ele está dizendo, isso vai acontecer. Ciro vai vir, né, como uma ave de rapina que vai atacar, vai conquistar e vai se alimentar da carne dos... Se alimentar, claro que Ciro não é canibal, nem vai comer carne de Babilônia, não, que é só na tipologia, né? Que haveria morte. E a parte final do verso, o Senhor convida assim, ó, ouvi-me, vocês me escutem, vocês que têm um coração obstinado. E o obstinado aqui não é o obstinado aqui no bom sentido de uma pessoa que é perseverante, que não desiste né, da coisa boa, ali ele está obstinado por aquilo, e ele não desiste daquilo, não. Aqui o obstinado aqui no sentido negativo, de pessoas que não andam na justiça. Obstinado aqui é sinônimo aqui, por exemplo, de um sujeito teimoso. Um sujeito teimoso, mas é um sujeito teimoso no sentido de permanecer no erro, não querer mudar, não querer se converter, não querer fazer a coisa certa, né? Ele é insistente no caminho do mal, no caminho da mentira e no caminho da iniquidade. É por isso que o Senhor aqui está chamando esse povo que estava lá em Babilônia, né? O povo judeu que estava em Babilônia, e apesar de toda a idolatria que os levaram, o pecado da idolatria que os levaram ao cativeiro, muitos que estavam lá já estavam se inclinando aos deuses babilônicos. Continuando, amados, agora vamos para a nossa segunda pergunta de hoje, a oitava, que diz assim: o que não tardará a chegar e o que será estabelecido em Sião? Que tipologia há nisso tudo? Isaías 46, versículo 13 diz assim: faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Então, aqui ele conclui, né, com uma promessa consoladora, claro que ao seu o povo Israel, né, o israelita espiritual, o seu remanescente, aqueles que o Senhor faria retornar a Jerusalém, como um tipo de todo e qualquer homem que se converte e volta ao caminho da justiça que Deus estabeleceu no princípio de tudo, para que Adão andasse nele. Então, toda vez que nós lemos a palavra converter na Bíblia, é uma palavra que se aplica a toda a raça humana, que no seu sentido máximo, no seu sentido mais profundo, é que o ser humano retorne ao estado original, à obediência a Deus, a uma mentalidade de justiça, como Deus no princípio, então tem esse sentido aqui, né? Então, quando o Senhor diz aqui, através do profeta Isaías, ao povo que está em cativeiro, lá em Babilônia, ele está dizendo aqui, olha,
eu vou fazer com que a minha justiça chegue aí até vocês. E essa justiça que ele traria aqui contextualmente através de Ciro, que viria como um destruidor, como uma ave de rapina que iria se banquetear com as carnes dos opressores do povo judeu, então ele está dizendo aqui, olha, eu vou fazer chegar a minha justiça. Não era a justiça que Israel queria, que a nação de Israel queria, a nação dos judeus queria. Não era a justiça do homem, mas a justiça de Deus. Uma justiça perfeita, cheia de misericórdia e cheia da medida certa do seu juízo, né? Aqui, claro, que muitos judeus jamais retornariam para a terra de Jerusalém, mas morreriam como ímpios e pagãos, né? Na terra dos babilônicos. Porque, na verdade, no coração, eles eram idólatras como os babilônicos. Esses aí, né? Não, com certeza, experimentaria a justiça de Deus, mas não a justiça nesse contexto aqui para resgatar um povo, mas uma justiça para a condenação também, né? Claro. O Senhor diz que essa sua justiça, ela não estava longe, estava próxima. Veja que palavra de consolo. Não era uma justiça que as pessoas tinham que esperar 2000 anos, não. Era uma justiça que logo ia chegar pela mão forte de Ciro. E quando nós lemos esse verso aqui, isso parece soar muito familiar para os dias de hoje, né? Isso deveria ser dito aos quatro cantos do mundo, que a justiça de Deus não está longe. Muito em breve Jesus vai retornar a este planeta, né? Trazendo a mesma justiça que é a mesma no sentido tipológico, né? Porque é algo muito maior, muito mais glorioso, muito mais perfeito, né? Do que a justiça que Deus trouxe sobre Babilônia, o Império Babilônico, né? 500 e poucos anos antes de Cristo, quase 600 anos antes de Cristo, quando o Império Medo e Persa, né? Invadiu Babilônia e conquistou. E, em consequência disso, alguns judeus voltaram, né, em plena liberdade para Jerusalém. Ele disse aqui que não está longe, ele diz aqui, ó, a minha salvação, ela não tarda. Jamais tardará a salvação de Deus. Ela sempre acontece no tempo certo. A salvação final, ela vem depois de muitos livramentos. Depois de Deus salvar o seu povo e seus servos de diversos cenários, de diversas dificuldades, né? Há muitos tipos de salvação. Antes da salvação final, o Senhor está sempre dando demonstração de que Ele é um Deus Salvador, né? E Ele diz bem claro ainda aqui no final do verso, né? Que Ele estabeleceria em Sião, Sião aqui, claro que é um monte que estava ao sul de Jerusalém, é uma tipologia do lugar de uma congregação onde Deus faz o ajuntamento de todo o seu povo, não só para que ali o povo confira ao Senhor, dedique ao Senhor louvores sinceros e verdadeiros e adoração perfeita, não só por isso, mas é nesse lugar aonde o Senhor recompensa o seu povo, aonde ele glorifica, aonde ele dá o refrigério, aonde ele entrega a recompensa, né? Ali é o símbolo, este lugar onde o povo se congrega, é o símbolo final do livramento, né, do povo de Deus. Aqui ele utiliza o termo aqui, Israel, não Israel como uma nação, como uma etnia literal, mas Israel aqui no sentido mais amplo, né, o Israel espiritual. E ele diz bem claro aqui, né? A minha glória. Ele vai estabelecer a sua glória sobre o Monte Sião. A glória dele, que com toda a sua bondade e misericórdia, ele compartilha com os seus servos, assim como fez com Cristo, dando-lhe honra e exaltação.
Que o Senhor possa colocar esta fé, esta esperança em nosso coração, que a gente possa viver como servos fiéis, como remanescentes dessa Babilônia que aí está cheia de confusão.